Olá a todos, vamos à nossa palestra, levantando nosso pensamento a Deus e a Jesus. Comecemos então pela prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, Senhor, assim como procuramos perdoar aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Gostaríamos de falar hoje sobre a prece. Na semana passada falamos, que a prece nos ajuda a nos fortalecer, fortalecer a nossa coragem, a nossa tolerância com os nossos inimigos, Então, em várias palestras se fala muito da prece, como um grande conforto e um alívio, provedor de coragem e esperança, e que beneficia o próximo também, Então hoje nós vamos nos detalhar com relação a vários aspectos da prece. Kardec já nos disse, a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Então a gente estabelece uma linha direta com Deus quando faz a prece. Muitas vezes não é tão direta assim. São os mensageiros de Deus que levam a prece para ele e ele nos devolve no tempo dele, Então, no capítulo 28, a gente lê sobre o item, é um prefácio do item que fala das preces, das aflições da vida, e diz assim: podemos solicitar a Deus benefícios terrenos, e Ele pode nos atender quando tem uma finalidade útil e séria. E a gente pede às vezes muita bobagem, Mas como julgamos a utilidade das coisas segundo a nossa visão imediatista, limitada ao presente, geralmente não vemos o lado mal daquilo que desejamos. Deus, que vê melhor que nós e só deseja o nosso bem, pode então nos recusar o que pedimos, como um pai recusa ao filho aquilo que pode prejudicá-lo. Se aquilo que pedimos não nos é concedido, não devemos nos abater por isso. É necessário pensar, pelo contrário, que a privação, nesse caso, nos é imposta como prova ou expiação e que a nossa recompensa será proporcional à resignação com que a suportamos. Então Deus não derroga as suas leis imutáveis, Temos que ter fé, no seja feita a sua vontade. Deus é que sabe das nossas necessidades reencarnatórias, ou seja, nós temos o esquecimento, mas Deus sabe das nossas necessidades, das provas que nós mesmos pedimos na espiritualidade para fortalecer nossas convicções ou de expiações para nos redimirmos de faltas passadas. Mas mesmo não sendo possível ser atendido no momento que é feita a prece, ela fortalece e alivia, como eu mencionei, fortalece e alivia quem a faz e o seu beneficiário, para que se prossiga na luta pelos caminhos da vida. Então sempre vale a pena fazer a prece, No capítulo 27, Pedi e obtereis, no item Condições da Prece, a gente lê no Evangelho. As condições da prece foram claramente definidas por Jesus. Quando orardes, diz ele, não vos coloqueis em evidência, mas orai em secreto. Ou seja, fazer a prece não para os outros verem que está fazendo prece, Fazer a sua prece íntima, discretamente. A menos que seja uma prece em conjunto, certo? Não fingir orar demasiado, porque não será pelas muitas palavras que sereis atendidos, aquelas preces com palavrório, mas pela sinceridade delas. Antes de orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-a, porque a prece não poderia ser agradável a Deus se não partisse de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade.
E alinhado aí ao ensinamento de Jesus, né, Emmanuel nos diz: não dirijas ao céu a súplica da fé, mantendo rancor no cálice do Espírito, porque a luz do Senhor, em te buscando a prece, encontrará cerrada por algemas de treva a porta do teu peito, de que o ódio voraz se faz guarida feroz. Vamos procurar nos acertar, né? Não guardar ódio nem nada, porque senão nossa prece fica sem valor. Ainda no item ação da prece, e sobre ação da prece, transmissão de pensamento. O poder da prece está no pensamento e não depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que é feita. Pode-se, pois, orar em qualquer lugar e a qualquer hora, a sós ou em conjunto. E a prece em conjunto tem ação mais poderosa, quando todos os que a fazem se associam de coração no mesmo pensamento e têm a mesma finalidade. Então não adianta o conjunto se cada um estiver absorto pensando seus problemas, suas coisas diferentes, né? Quanto ao formato da prece, né? Ela requer menos palavras, então, né? Mais ação e sentimento. A prece tem que ser feita com o coração, né? O espírito mentor Alexandre, muito presente na obra de André Luiz, ensina: a prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. É muito importante, né? Os poetas espirituais Otoniel Beleza escreve: mais amor e menos voz. Com isso a prece é mais alta. Deus sabe mais do que nós tudo aquilo que nos falta. Mais amor e menos voz, né? E outro poeta, Silveira Carvalho, diz: não, ele recita, né, no poema: não por gritos nem sinais que as preces se elevarão. Deus nos ouve muito mais pela linguagem da ação. E nos ensina Emmanuel, né? Ação no bem é prece permanente em louvor a Jesus. E Kardec então completa nesse assunto sobre formato, né? Aquele que pede a Deus o perdão de seus erros não o obtém senão mudando de conduta. As boas ações são a melhor das preces, pois os atos valem mais que as palavras. Então fica claro, né? Que não é palavrório que Deus espera de nós, né? É sentimento, certo? Palavras objetivas, inteligíveis e sentimento. Quanto à formação, né? A prece vai do sentimento para o pensamento. E Emmanuel explica: a prece nasce das fontes da alma, na feição de simples desejo, que emerge do sentimento para o cérebro, transformando-se em pensamento, que é força de atração. Então é força de atração porque você transmite a prece, os mensageiros de Deus levam a prece para ele, né? E no tempo dele ela retorna para nós, né? Retorna o que nós pedimos, né? Mas no tempo dele. E acrescenta em outra obra, Emmanuel, né? A prece impulsiona as recônditas energias do coração, libertando-as com as imagens do nosso desejo por intermédio da força viva e plastizante do pensamento. Imagens essas que, ascendendo às esferas superiores, tocam as inteligências visíveis ou invisíveis, que são os mensageiros, né, que nos rodeiam, pelas quais comumente recebemos as respostas do plano maior. Então os mensageiros levam a prece e trazem, né? São os mensageiros de Deus, né, que as conduzem e nos trazem as respostas. E Aniceto, outro mentor muito presente na obra de André Luiz, diz: a oração, filha do amor, não é apenas súplica, é comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Sobre o efeito e a eficácia da prece. Nas palavras de Meimei, o espírito Meimei, lemos:
Eis a conquista da prece, que os homens não desfarão, quando horas Deus te aquece por dentro do coração. E Emmanuel diz, a prece ilumina, agora sobre o efeito, né? A prece ilumina, a prece guia, a prece reanima, a prece consola, a prece é silêncio que inspira. Ele completa, seja a vossa prece uma luz para as estradas noturnas do sonho. Então que nos lembremos de orar antes de dormir, né? Para estarmos do lado do bem em nossos sonhos, certo? Que é quando o nosso espírito se desdobra, né, à noite, né? E aí vai para os caminhos de nossa preferência, que sejam os bons caminhos, e a prece nos ajuda a nos conduzir para esses bons caminhos. Caminho do bem, no trabalho, né, na espiritualidade. E Alexandre, outro mentor, né, espiritual, presente também nas obras de André Luiz, ele diz, né, toda prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante, criador e vivificante. E toda criatura que cultiva a oração com o devido equilíbrio do sentimento transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias da divindade. Olha só, hein? Foco irradiante das energias da divindade. E quem é que faz a prece e para quem fazer a prece, né? Então os espíritos indicam, todos fazem a prece. Por mais incrédulo que seja, um dia no limiar do desespero, uma pessoa incrédula, né? Ele se lembra de Deus. Porque Deus é nosso Pai, né? E todos temos uma centelha divina, né? A brilhar no nosso íntimo. Então, mesmo que a pessoa seja incrédula, um dia no desespero ele lembra de Deus. E como diz Kardec, né? A prece é recomendada por todos os bons espíritos. É, além disso, pedida por todos os espíritos imperfeitos, como um meio de tornar mais leves seus sofrimentos. A prece, diz Emmanuel, a mais expressiva de todas, é socorrer primeiro a quem sofre conosco entre a sombra e a penúria. Então a prece é o próximo, né? Edificando a alegria dos outros, a divina providência virá cada minuto ao nosso próprio encontro, a envolver-nos a fé e perene alegria. Então estamos ajudando o próximo e ajudando a nós mesmos, né? E Kardec comenta, a prece não pode mudar os desígnios da providência, mas, vendo que há interesse por eles, os espíritos sofredores se sentem menos desamparados. Então, quando fazemos a prece a nossos irmãos que já se foram, né? Às vezes, os desígnios da providência não podem ser modificados. O espírito está em sofrimento, está passando por alguma provação, né? Mas eles se sentem mais menos desamparados. Tornam-se menos infelizes e a prece exalta a sua coragem, né? Estimula neles o desejo de elevar-se pelo arrependimento e reparação e pode desviá-los do pensamento do mal. É nesse sentido que ela pode não só aliviar, mas abreviar os sofrimentos dos espíritos que já se foram, né? Eles não estão mais conosco aqui na Terra. E os encarnados também, é claro. E o poeta espiritual acrescenta, né? Nós estamos aqui falando de um poeta que eu tinha mencionado anteriormente, agora não lembro o nome dele, mas enfim, a frase diz, né? Muito espírito na bruma, de apego desesperado, não aceita prece alguma, embora desencarnado. Então, com essas palavras, muito espírito na bruma de apego desesperado não aceita prece alguma, embora desencarnado. Porque nem todos os espíritos estão preparados, né? Eles ainda estão apegados, né, às coisas da matéria, né? E eles estão reticentes no mal, né? Então não aceitam as preces, mas um dia eles cansam do mal, né? Então, tudo a seu tempo. Então vale a pena fazer a prece pelos espíritos desencarnados, pelos inimigos, pelos malfeitores, né? Um dia eles vão ouvir a prece. E a prece é caridade, né?
Estão errados os que cobram e os que pagam pelas preces. Já disse Jesus, não façais que as vossas preces sejam pagas. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração. Então, muito importante esse ensinamento, né? E assim a gente trouxe 2 contos para exemplificar o nosso tema. O primeiro se chama A Salvação Inesperada. Então, num país europeu, né, um maquinista cheio de fé em Deus, começando a acionar a locomotiva com um trem repleto de passageiros para uma longa viagem, fixou o céu escuro e repetiu com muito sentimento a oração dominical. Então ele fez uma prece com bastante fé. E esse trem percorreu várias léguas, né? E à luz do farol, alguma hora começaram a aparecer sinais parecia um braço se sacudindo assim, né? E parecia que estava pedindo socorro. Emocionado, né, o maquinista parou o trem e saiu correndo pelos trilhos para encontrar quem é que estava pedindo socorro. E outras pessoas do trem foram atrás. E de repente eles perceberam que à frente deles a ponte tinha caído devido a uma grande tempestade. Então o trem e todas as pessoas foram salvos milagrosamente, né? E eles continuaram então na busca e acabaram achando um grande morcego, né, morto, que com a luz e na escuridão é que estava fazendo aqueles movimentos. E ele infelizmente foi atropelado pelo trem, né? Foi retirado com carinho e tal, e todos então agradeceram ao Pai Celestial que lhe salvara a vida, né? Então é uma história curtinha, mas é um ótimo exemplo da força da prece, né? E já nos disse Emmanuel. Emmanuel enfatiza, né, que a força da prece diz assim: ninguém pode imaginar, enquanto na Terra, o valor, a extensão e a eficácia de uma prece, nascida na fonte viva do sentimento. A gente não tem ideia, né? Então vamos procurar desenvolver essa ideia e entender a importância, né? E o outro texto é um apólogo, que é uma narrativa que usa seres inanimados para transmitir uma lição moral, né? Chama-se As Três Orações, do irmão X. O anterior eu já tinha dito, é de Meimei, está no livro Pai Nosso. Esse é do irmão X, está no livro Cartas e Crônicas. E conta que um instrutor na espiritualidade foi questionado sobre as respostas de Deus, né? As preces, né? Porque às vezes elas não vinham e tal, né? E ele então conta uma lenda, né? Em um grande bosque, próximo da região onde viveu Jesus, 3 árvores ainda jovens pediram a Deus que lhes concedesse destinos gloriosos e diferentes. Então a primeira pediu para ser empregada no trono mais alto do soberano da terra. A segunda pediu para ser utilizada na construção do carro que transportava os tesouros desse rei poderoso. E a terceira, por último, disse então que almejava transformar-se numa torre nos domínios desse potentado para indicar o caminho do céu. Depois das preces formuladas, um anjo desceu à mata e avisou que o Senhor misericordioso lhes receberia as preces e lhes atenderia. Aliás, o Senhor recebeu, né, as preces e lhes atenderia. Decorrido muito tempo, né, o que aconteceu é que lenhadores invadiram o horto, né, cortaram todas as árvores, as matas, mas essas 3 árvores confiaram nas promessas do Senhor e deixaram-se conduzir com paciência e humildade. Depois de muitas viagens, né, a primeira caiu sob o poder de um criador de animais que mandou convertê-la num cocho de alimentação de animais, né? A segunda foi adquirida por um velho que construía barcos por encomenda. E a terceira foi comprada e guardada numa cela junto com malfeitores para servir no momento oportuno. As árvores amigas, apesar de separadas e sofridas, né, não deixaram de acreditar na mensagem que o Eterno que eles tinham recebido do anjo e se resignaram sem queixas. E no bosque, contudo, passado um tempo, as outras plantas que tinham perdido a fé no valor da oração, depois, né, vieram a saber que as 3 árvores haviam obtido as concessões gloriosas, né, solicitadas. Então a primeira, que tinha sido que queria ser empregada no trono mais alto do soberano, né,
que foi transformada no coxo, né? Forrada de panos singelos, serviu de berço a Jesus, que era a manjedoura, né? O dirigente mais alto do mundo. A segunda, né, que queria ser utilizada na construção do carro do Senhor, né, que transportasse os tesouros desse rei, né, e que acabou sendo adquirida por um construtor de barcos, trabalhando com pescadores na forma de uma barca valente e pobre, fora o veículo que Jesus se utilizou para transmitir muitos ensinamentos, né? Aquele barco onde Jesus ia pelo lago. E a terceira, que queria transformar-se numa torre, né, nos domínios do potentado, e que acabou sendo guardada numa cela de malfeitores, foi convertida apressadamente num extremo, numa cruz, né, em Jerusalém. Seguira com o Senhor para o Monte das Oliveiras e, acompanhando o Cristo no extremo sacrifício, se manteve ereta e valorosa, indicando o verdadeiro caminho do reino celestial. Simão, depois de contar essa lenda, né, silenciou comovido e terminou. Em verdade, meus amigos, todos nós podemos endereçar a Deus em qualquer parte e em qualquer tempo as mais variadas preces. No entanto, nós todos precisamos cultivar paciência e humildade para esperar e compreender as respostas de Deus. Muito ensinamento, né? Compreender as respostas de Deus, nos resignando ao tempo dele, certo? E por fim, Bezerra de Menezes nos ensina: a prece é a bússola que nos coloca sob a direção do Senhor, cujas mãos devem pousar no leme da embarcação do destino. Deus é que determina o nosso destino, né? Ore sempre, e o barco dos teus dias nunca se transviará sobre as nuvens das trevas. E terminamos com uma prece adaptada da coluna de prece do Evangelho. Senhor, ensina-nos a oferecer-te o coração puro e o pensamento elevado na oração. Ampara-nos a fim de que o nosso sentimento se harmonize com a tua vontade, que possamos cada dia ser instrumentos da paz e do amor, do aperfeiçoamento e da alegria, de acordo com a tua lei. Que assim seja. Obrigada. Até semana que vem.